Nessa manhã, deixa eu me apresentar, né? A você que nos assiste aí pela TV Rica, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Meu nome é Adriana, eu sou pastora nessa casa. E é um prazer estar aqui falando das coisas do Senhor. Eu queria começar essa ministração com uma pergunta para você. Vanguarda ou retaguarda? Aonde você está? Aonde você está? Essa foi a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Vanguarda ou retaguarda? Aonde você está? Vanguarda é quando nós estamos à frente daquilo que é a história. Daquilo que a gente consegue enxergar para frente. Retaguarda é quando a gente está o tempo todo um passo atrás. Aonde você acha que está a sua vida? Você tem vivido uma vida de vanguarda ou de retaguarda? A estratégia de Satanás sempre foi uma só. Fazer com que o povo de Deus perdesse a identidade de que nós somos filhos dele. E uma vez que Satanás consegue fazer isso, ele consegue deixar um povo que nasceu para governar o tempo todo, dominado por outras situações, circunstâncias. Muitas vezes a gente olha para o futuro e só enxerga o passado no futuro. Não é verdade? Às vezes a gente olha para o futuro e só enxerga miséria, depressão, angústia, tristeza. Por quê? Porque essa foi a história do passado. Mas eu e você não somos chamados para viver de passado, a gente é chamado para viver de futuro. Uma geração de futuro. E a estratégia de Satanás de roubar a identidade, muitas vezes ela deu tão certo que gerações foram destruídas. Lá em 2 Reis 6, do 26 ao 30, conta de uma história onde o povo passava por extrema miséria. Se puder colocar no telão 2 Reis 6, do 26, não vou ler bem até o 30, mas se você achou, diz amém? Amém? E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E disse: se o Senhor não acode, donde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos. Mas dizendo-lhe ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos. E ela escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Até aqui. E às vezes a gente lê esse texto e fala assim: meu Deus, que tragédia é essa? Que tragédia, o que é isso? Uma mãe ter coragem de matar o seu filho para que possa comer? A que nível chega a miséria humana? E a gente lê esse texto e a gente fala assim: uau, como que pode? É inconcebível isso. Mas a gente não percebe que de uma forma ou de outra a gente faz a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente deixa com que os nossos filhos, a próxima geração, sejam vítimas do nosso egoísmo, da nossa falta de amor. E às vezes a gente não se interessa pelo que há de vir
Porque nós não estamos na vanguarda da história, nós estamos na retaguarda, vivendo o tempo todo de um passado sujo, miserável, perverso, pecaminoso. E a gente, por egoísmo, muitas vezes insiste em viver nesse passado, insiste em fazer daquilo que um dia foi alvo do inimigo, realidade, ainda hoje. E todas as vezes que nós queremos viver de acordo com o nosso egoísmo, de acordo com as nossas vontades, a gente está comendo a próxima geração, tirando deles o direito de ser uma geração de futuro, de ser uma geração que vai à frente, que governa para aquilo que o Senhor colocou. Às vezes a gente se impacta tanto com o texto, diante de uma realidade, aqui era uma realidade de extrema miséria, de extrema fome. Hoje a gente não consegue, talvez, imaginar uma coisa dessa, naturalmente. Mas a gente faz isso o tempo todo. A gente tira daquilo que o Senhor tem para colocar, a gente pega e come todas as sementes. Nós somos muitas vezes infiéis naquilo que o Senhor tem trazido, naquilo que o Senhor tem falado. Desleais com a palavra de Deus. Desleais com o nosso próximo. O que nós esperamos? O que a gente pode esperar? Se a gente consegue matar os sonhos de uma geração, matar a realidade, matar a perspectiva, a esperança. Todas as vezes em que eu fico parada naquilo que são as minhas circunstâncias, eu deixo de viver aquilo que é o propósito de Deus. Porque o que mais a gente tem falado é de que as circunstâncias não podem te paralisar. E às vezes entra ano e sai ano e nós estamos do mesmo tamanho, na mesma medida. A palavra de Deus diz que existem períodos, né, onde a gente se alimenta de leitinho, depois a gente vai para uma comida, depois, e assim a gente vai crescendo. Mas tem gente que muitas vezes de 10, 15 anos na igreja, se alimentando de leitinho, quando já tem preparo, já tem o seu organismo formado para comer algo mais sólido. Porque a gente quer ficar conformado, comendo daquilo que é o nosso futuro. Deixando com que Satanás roube a identidade de filhos, para que a gente tenha uma identidade de escravos. E é triste dizer isso, mas às vezes a gente vem de uma visão na igreja, onde a gente fala assim, eu não vou mais fazer nada, breve Jesus voltará. Lá no céu eu vou ter tudo que eu não tenho aqui na terra. Então a terra para mim não importa. O que importa é que um dia eu vou morar no céu. Isso é roubar da próxima geração. Ah, mas aí, como assim? Mas eu não estou entrando aqui em questionamento. Mas eu estou dizendo que eu e você somos chamados para transformar essa terra hoje. A gente é chamado para viver aquilo que o Senhor tem prometido hoje. As situações, aquilo que você vem e passa na sua vida, elas são para te fazer maior e mais forte. Ela faz com que você cresça, com que você olhe a vida numa outra perspectiva. Mas o que eu não posso é ficar o tempo todo paralisada naquilo que são os meus sentimentos do passado. A gente vive 90% do nosso tempo, a gente vive no passado. Porque somos conformados em ser uma geração de retaguarda. Viver o tempo todo um passo atrás, enquanto nós, como filhos de Deus, somos chamados para ir à frente. Para ser uma geração que abre caminhos, para ser uma geração que implanta o reino de Deus sobre a terra. Eu e você não fomos chamados para sermos conformados, sentados em uma cadeira dentro da igreja,
Não! Você foi chamado para ir e falar a vidas, a pessoas, a gerações. O que tem saído da sua boca, o que tem sido declarado, o que tem sido manifestado. Porque ser crente aqui dentro da igreja é muito gostoso. É muito bom a gente vir, a gente ouve uma palavra, a gente canta um louvor, a gente dança. A presença do Senhor, ela é real, ela é gostosa. Mas e quando nós saímos e vamos para o nosso meio, para o nosso convívio? O que nós temos manifestado? Hoje a gente vive uma realidade onde as pessoas estão querendo implantar tanta coisa. Você pode escolher se você quer ser homem, se você quer ser mulher. Nossa, a gente fala isso, meu Deus. Né? É melhor nem entrar nisso. Não, a gente tem que entrar nesse assunto sim. Sabe por quê? Ontem a pastora Fernanda falava assim, a gente não ora até que a água bate na nossa canela. A gente está bem confortável aqui dentro, até que amanhã ou depois tem um filho nas drogas. A gente está gostoso aqui dentro, vivendo e falando do Senhor. E amanhã ou depois é o homossexualismo que bate a porta. Nós temos que ser inconformados com esse mundo. A gente tem que olhar para isso e falar assim, eu não aceito. Eu não quero ser uma geração acomodada, que não sabe a real, aquilo que Deus tem para nós. Eu não quero ser desse jeito. Eu não sei de você, mas me desculpe, às vezes eu fico incomodada com isso. Existe algo a ser feito e as coisas têm que ser, tem que mexer dentro da gente. A gente tem que olhar para isso, olhar para o futuro, olhar e nós temos que desejar ser de vanguarda. Uma geração egoísta. Uma geração onde a gente olha para aquilo que a gente faz e está tudo muito bom, e passa um dia, segunda, terça. Tem gente que vem 10, 15, 20 anos na igreja, sempre com o mesmo problema. Sempre. E aí? O que eu tenho feito para mudar essa história? O que a gente tem caminhado, o que a gente tem declarado, como que a gente tem falado às pessoas. Às vezes a gente vai conversar e as pessoas às vezes querem assim uma varinha mágica, onde você bate e tudo se transforma. E eu brinco com isso, eu falo assim, não existe varinha mágica, existem processos de Deus. Você pode decidir se o seu processo vai ser rápido ou vai ser devagar. Você pode definir isso, sabe como? Em que medida você se entrega para Deus? É 100%? É 100% de entrega? Então você vai mais rápido. É 80%? Um pouco mais devagar. Por quê? Porque o Senhor ele não está interessado em fazer da gente marionete. Ele quer filhos maduros, filhos uios, como diz a palavra. Filhos que conhecem cada processo, são capazes de comer, de digerir, de avançar, de caminhar, de olhar para o futuro, de ser uma geração de vanguarda, de ir além. É isso que o Senhor tem chamado você para fazer. É isso que Ele tem nos chamado. Mas às vezes é mais fácil a gente ficar debaixo do mesmo problema. Estou salvo, estou dentro da igreja e só isso. Uma geração, uma igreja acomodada. Passamos muito tempo vivendo o breve Jesus voltará, sem ir às escolas, sem falar a linguagem das pessoas. Muito tempo dentro de uma religião fechada, aonde nada mais importa. E aí nós deixamos a política, nós deixamos a economia,
nós deixamos a saúde, nós deixamos a educação dos filhos, nós deixamos as artes, nós deixamos a TV, nós deixamos tudo para quem? Para Satanás. Hoje, a gente luta na retaguarda, a gente está querendo conquistar, mas fomos chamados, os primeiros a quem Deus tem entregue as coisas, é para os filhos dele. Chega de um comodismo religioso, aonde a gente passa o tempo inteiro falando de Deus e vivendo a própria vida. Sabe em que momento as suas petições elas vão ser atendidas? No momento em que você olhar para o seu próximo, olhar para aquela pessoa que precisa, e você achar que aquilo que ela precisa é muito maior do que aquilo que você precisa. E você se entregar, você ser generoso, você olhar para o outro e falar assim, que ele tenha a prioridade. No momento em que você olhar para as pessoas e falar assim, Senhor, eu clamo pelas pessoas, eu clamo para que haja saúde. Começa a orar para as pessoas que estão à sua volta. E você vai ver que os seus problemas acabaram. Porque quando você entrega, quanto mais você entrega, mais você recebe de Deus. Quanto mais eu oro pelas pessoas, mais o Senhor age a meu favor. Quanto mais eu me entrego para que as pessoas possam ouvir da palavra de Deus, mais o Senhor me fortalece. Porque se eu for falar de acordo com a minha vontade de falar, eu vou falar só das minhas causas pessoais. Mas quando eu vejo, quando eu olho que existe algo muito maior do que eu, que é um Deus maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, que Ele habita em mim. Quando eu começo a declarar isso, a minha fé, ela muda e ela se fortalece. Mas às vezes, em 10, 15, 20 anos de igreja, hoje eu não vou na igreja, estou desanimado. Por quê? Porque eu não recebi um aumento de salário. Eu estou desanimado. Eu estou isso. Meu irmão, nós somos chamados para viver além das circunstâncias. Sabe? Existem processos e existem fases na vida. O que a gente não pode é passar uma vida inteira dentro de uma só fase. Porque chega um momento onde você é impulsionado para ir para frente. Se você não vai, se você decide fincar o seu pé na terra e ficar ali, o Senhor vai falar para você, olha, muda. Você tem que decidir mudar. Você tem que querer mudar. E a partir do momento que você quer mudar, você fala assim, Deus, eu não sei como, eu não tenho forças, eu não sei para onde eu vou, mas eu quero essa palavra para a minha vida. O Senhor te fortalece. Ele nunca vai lançar sobre você um peso. Ele vem e carrega aquilo que está pesado na sua mochila. Mas necessita haver entrega. Muito fácil, talvez, a gente falar, Senhor, a minha vida eu te dou. A minha vida canta a ti, a minha vida é tua. Mas chega no dia a dia, chega na hora de você tomar uma decisão, você opta por falar uma mentirinha. Você opta por faz a opção mais fácil e não a correta. Sabe que a posição de gente vitoriosa, ela precisa ser uma posição de renúncia. Eu estou vivendo bem para a minha realidade hoje, estou conseguindo sobreviver, mas eu tenho que
ir muito mais além. Então eu renuncio muitas coisas na minha vida, para que eu possa avançar. E às vezes a gente não quer se entregar, a gente não quer renunciar. A gente não quer sair do comodismo. Muitas vezes a desobediência. Eu não quero. Não, eu vou fazer do meu jeito. Eu escuto, eu sei o que é certo. Sabe o que você está fazendo quando você é desobediente? Você está comendo aquilo que é a semente. Por quê? Porque quanto mais eu sou desobediente, mais eu sou egoísta, e mais eu penso em matar a minha fome, e que se importe os outros. O que importa, o que Deus tem para os outros. O que importa é que eu pego aquilo que é o meu filho e eu como. A gente se torna egoísta e miserável a tal ponto de não conseguir olhar para as pessoas como pessoas amadas por Deus. Nos falta misericórdia, nos falta amor e vai faltar esperança. Porque a partir do momento que eu olho para isso, eu vejo que somente isso é a solução para matar a minha fome, para matar o meu desejo, eu não enxergo mais nada. Eu fico o tempo todo lutando para eu não ficar no mesmo lugar. Pessoas de retaguarda comem os filhos, mas pessoas de vanguarda, elas deixam legado. Sabe o que é você deixar um legado para o seu filho? Sabe o que é você deixar uma história? É você olhar e falar assim: amanhã o meu filho vai desfrutar disso. Amanhã a próxima geração vai desfrutar disso. Amanhã eu estou fazendo isso para que amanhã a geração que está vindo atrás de mim possa ir muito mais longe da onde eu fui. E eu estou dizendo isso não somente nos filhos naturais, porque muita gente pode pensar assim: mas eu não tenho filhos. Eu estou dizendo isso para toda uma geração. Você, se você não tem filhos naturais, se você pensa dessa forma, não são somente os naturais, são os espirituais. É aquilo que eu implanto porque eu conheço o reino de Deus, porque eu quero ser uma pessoa que vai além, que abre caminhos para que outras pessoas possam passar. Porque assim como Ele me amou, assim como Cristo me amou, ao ponto de dar a sua vida numa cruz, eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que entender que nada é meu, que tudo faz parte de um reino. Eu tenho que deixar legados. Eu tenho que lançar decretos. Eu tenho que conquistar territórios. Porque eu fui chamada para isso. Tem gente que fala assim: qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito pessoal. Meu irmão, eu não sei qual é o seu propósito pessoal. O que eu sei é que existe um propósito que é muito maior do que o meu, o seu e de todo mundo que está aqui, que é o propósito de Deus. Esse propósito é aquele a qual você e eu fazemos parte. Se você entender isso, chega a questão de propósito pessoal, o que é a minha, isso daí é para você querer achar uma identidade. Não. Primeiro você sabe quem você é em Deus. Depois você entende que existe um propósito de Deus muito maior do que somente a minha vida e a sua vida. Primeiro você se entrega a Ele. E quanto mais você se doa, mais você recebe. Se você se espanta com essa história de 2 Reis, das mães que comiam os filhos, pensa se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Quantos filhos, quanto você pode implantar e gerar sobre a paternidade, e você tem sido egoísta,
de viver os seus próprios momentos, as suas circunstâncias. E eu não estou dizendo aqui que não existem tempos assim, não existe a minha vida pessoal, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que a minha vida pessoal não pode ser maior do que o meu propósito de Deus. Não pode. A minha vida pessoal, ela tem um lugar que é abaixo do propósito de Deus. A partir disso, todas as coisas ficam muito claras. O que você quer deixar? Você quer comer os seus filhos para matar a sua fome, a sua miséria espiritual, a sua miséria de vida? Ou você quer ser alguém de vanguarda, que deixa um legado para os filhos, que deixa um legado para as pessoas, que faz o seu papel bem feito, que vive em plenitude, porque não tem como você falar que você vai viver o propósito de Deus e não ser pleno. Isso não depende de você casar, isso não depende de você ter filho, isso não depende de você ganhar na loteria, isso não depende de nada material ou nesse mundo. Isso depende daquilo que você entrega para que Deus transforme a sua vida. Às vezes seria muito fácil se a gente falasse assim, eu quero que alguém ore por mim, porque daí os meus problemas não vai acontecer, a varinha mágica não existe. E muitas vezes as pessoas chegam e elas querem que saia do problema, que você as tire do problema. E muitas vezes eu falo algo que eu ouvi, eu falo assim, eu não posso tirar você do problema, porque eu não posso tirar você desse processo, mas eu posso caminhar com você durante o processo. Você está disposto? Porque quando a gente está inflamado e a gente está vivendo um momento de dor, tudo que encosta dói. Se você fala assim, não vai em tal lugar. Ai, que dor. Não, eu tenho que ir. Não vai por esse lado. Não, mas eu tenho que ir. Até que ponto você deixa que Deus trate as suas feridas? Até que ponto você quer que Deus entre com o bisturi dele santo, livre de todo pecado, e arranque pela raiz tudo aquilo que te faz sofrer? Porque é muito gostoso e é muito fácil a gente estar vivendo aqui dentro da igreja, mas lá fora, o que fala, o que sai, o que a gente manifesta, muitas vezes é um coração doente. E às vezes eu fico impressionada em ver pela televisão, em assistir algumas coisas, o quanto as pessoas estão ficando doentes na alma. O quanto as pessoas estão sofrendo por enfermidades mentais. As pessoas estão tristes, frustradas, desanimadas. E muitas vezes a gente está aqui, vivendo a vida pessoal. Vivendo as questões pessoais. Mas eu tenho que conquistar isso, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que comprar o meu carro, eu tenho que casar, eu tenho que fazer uma viagem, eu preciso disso. Preso na vida pessoal. Nada disso é errado. Nada disso. Nós podemos ter vontade, ter o desejo, mas o que não pode é isso se tornar um ponto principal sobre nós. O que nós não podemos é olhar somente para isso e não viver aquilo que é o propósito de Deus. Não lançar, e não deixar, não escrever uma história, não deixar um legado. Olhar sempre para o passado e não olhar para o futuro. Aquilo que Deus tem falado sobre essa casa, que aqui é uma torre de transmissão. O que é uma torre? O que uma torre faz? O que ela faz, gente? Ela emite sinais, ela lança sinais, ela passa
Aonde tem uma torre, existe um sinal de alguma coisa. Torre de celular, sinal. Aonde existe uma torre, ela propaga aquilo que ela tem, aquilo que ela carrega. Eu e você, nós somos torres de transmissão de Deus. Nós somos torres daquilo que Deus tem falado para esse tempo. Agora, você está uma torre ativa ou inativa? A miséria, ela não vai bater a sua porta se você confiar em Deus. Sabe o que é miséria? É o pior estágio. É o pior estágio da pobreza. A miséria, ela vem muitas vezes para não simplesmente destruir só a sua vida, mas toda a sua geração. Deus, Ele é um Deus que fala de gerações. Ele é geracional. E quando a gente fala de miséria, ela é muito mais do que você não ter dinheiro para pagar o seu aluguel. A miséria é um espírito de miséria. Sabe o que esse espírito faz? Ele faz com que você não olhe para nenhuma coisa que não seja o seu egoísmo, o seu umbigo. E ontem, quantos estiveram aqui na ceia ontem? Bastante gente. O apóstolo Hélio, o que ele falava? Que ele ia contratar um cirurgião, né? Um cirurgião plástico para tirar o nosso umbigo. Porque a gente passa o tempo todo olhando para o nosso umbigo. A gente não é capaz de olhar para o outro e cumprimentar e falar assim, nossa, que bom que você está aqui. Não, se eu não estiver bem, eu nem olho para o lado. Eu sei que aqui muita gente não... Isso, né, não é verdade, mas em muitos lugares, eu estou triste. Por quê? Porque a minha vida não vai para frente. Porque a minha vida não anda. Tem gente que fala assim, porque a minha vida não anda, mas quantos anos você tem? 20? Como que a sua vida não andou? Você tem 20 anos. Às vezes, né, as pessoas acham assim, nossa, mas eu já tenho 20 anos. Falo, meu filho. Por quê? Porque existe um aceleramento, onde as pessoas têm que, cada vez, elas têm que ter mais, elas têm que ir mais rápido. A internet, as mídias sociais, o bombardeio de informações que a gente tem o tempo todo, para que seja mais rápido, para que vá mais rápido. E aí a pessoa acha que tem 20 anos, se ela ainda não fez, comprou uma casa própria, ela já está fora. Por quê? Porque ela não conseguiu. Nós não sabemos andar nos processos. A gente não sabe entender aquilo que são processos. E Deus, Ele é um Deus de processos. Ele é um Pai de processos. Não existe para Deus nada que você olhe na palavra em que Ele fale assim, de repente aconteceu e a vida do fulano foi completamente. Não, existem os processos. O de repente de Deus é quando você abre o seu coração e fala assim, Deus, entra no meu coração. E aí você vai dizer assim, de repente as coisas mudaram. Mas os processos dele, aquilo que a gente vai crescendo, isso daí Ele respeita. E às vezes você está vivendo uma coisa e você fala assim, Deus, queria tanto que esse processo fosse mais rápido, mas a gente tem que entender que o processo de Deus, ele vem para que eu e você, para que a gente tenha crescimento. Ele não vem para te matar. Os processos de Deus, Ele não vai te destruir. O processo de Deus, Ele vai fazer com que você entenda as coisas e cresça. E aí nunca mais você vai passar por aquele problema. Os processos de Deus são para que a gente olhe com maturidade para as coisas que aconteceram, para que depois as outras pessoas que chegam até você, você vai dizer assim, olha, isso tem solução. Não é assim. Serve para que você seja pleno em Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, Deus nunca falha. Ele nunca falhou, Ele não vai falhar.
Quando você abre a sua cabeça e expulsa esse espírito de miséria da sua vida, da sua geração, a sua vida se torna plena. Ainda que em dificuldade financeira, ainda que em momento de doença, ainda que com a perda de alguém. Por quê? Porque a minha plenitude está nele. Somente Ele pode trazer ao meu coração uma paz que excede todo o entendimento. Você quer ser alguém de vanguarda ou de retaguarda? Você quer ser alguém que olha para o futuro e enxerga nele uma história, um propósito? Você quer ser alguém que vai deixar para os seus filhos um legado de vitória? Ou você quer ser alguém que vai deixar na sua história uma marca de desobediência, de tristeza, de miséria? A miséria, ela é tão terrível que as pessoas que têm muita gente que tem muito dinheiro e é miserável. Porque a miséria, ela faz você pensar assim, eu tenho que segurar. Eu tenho que pensar naquilo que é meu, para não faltar amanhã. Esse é o primeiro pensamento da miséria. Ah, isso eu não posso fazer, porque senão eu retenho. E aí, depois, a gente está vivendo uma história mais ou menos assim, né? Eu não posso acreditar, porque a gente tem até um ditado que diz assim, quanto mais alto eu subo, maior é a queda. Olha que pensamento miserável. Quanto mais eu subir, maior é a queda. Quem já ouviu isso? Só eu ouvia isso? Quantos já não ouviram assim, se eu rir muito hoje, eu vou chorar amanhã. Ó, você está rindo demais hoje, hein? Alguma tristeza vem. Estou falando mentira, gente? A gente nunca ouviu isso. Verdade. Pura verdade que a gente ouve. Mas é pura mentira de Satanás. Sabe o pensamento de miséria, o que ele faz? Ele faz você olhar e falar assim, eu não vou abençoar a vida dela. Porque se eu abençoo a vida da Tábata, vai que ela consegue e eu não. Inveja? E se ela conseguir, eu vou ficar no mesmo lugar? Esse é o pensamento. É isso que a miséria gera. Quando eu confio em Deus, o que eu faço? Eu abençoo a vida dela. Porque quanto mais eu abençoo a dela, mais eu recebo. Porque quanto mais eu abençoo a vida dela, mais eu sei que a minha vida está ligada em Deus. Não são pessoas que vão me dar o reconhecimento ou que vão me honrar. A minha honra, aquilo que eu sou, aquilo que eu recebo, vem de Deus. Essa é uma fonte que ninguém pode tirar de você. Vai lá e acessa. Vai lá e acessa essa vida com Deus. E você nunca mais vai sofrer porque as pessoas não olham para você. Vai lá e acessa em Deus e você nunca mais vai sofrer porque o seu salário não deu certo, não conseguiu, foi desempregado. Acessa, aprenda esse caminho. Acesse em Deus a plenitude e você não vai depender do seu marido para ser feliz ou da sua esposa. Acesse em Deus. Descubra esse caminho. Descubra aonde, como faz. Aprenda a acessar e você vai ver que nada te falta. Aprenda a acessar em Deus as coisas com intimidade. E você vai ver que a sua plenitude não precisa de ninguém estar reconhecendo você. O acesso a Deus, a intimidade com Deus, a permissão com que Ele trabalhe na nossa vida, faz com que a gente consiga enxergar as coisas em outra perspectiva. Coração frustrado, deprimido, triste, tem tempo para acabar. Se você entrou aqui hoje, nessa manhã,
E se o seu coração está triste, está deprimido, está angustiado, você veio no lugar certo, porque aqui tem cura para a sua vida. Aqui existe um Deus poderoso para tirar você dessa miséria de vida onde você está. E se você não está aqui, mas está nos assistindo pela TV Rica, também existe. Deus pode te alcançar aonde você estiver. Para Deus não tem tempo ruim. Para Deus tem tempo bom. Porque Ele é bom. E muitas coisas que eu fui aprendendo na minha vida, a acessar em Deus, a buscar nele a resposta, a buscar nele a felicidade, a buscar nele a plenitude. Todas as vezes que eu fui buscando e aprendi esse caminho em Deus, nada mais pode me paralisar. Sabe por que muitas vezes você se paralisa? Porque você não quer fazer esse caminho. Porque se você quiser, Deus está pronto a te receber. Deus está pronto a te dar uma forcinha, a te mostrar, a te colocar ali umas pedrinhas ali para você achar o caminho certo. Não é? Quando você brinca de esconde-esconde com uma criança, quando você quer que ela te ache, o que você deixa? O pezinho para fora. E assim Deus faz. Deus, Ele não é um Deus que fala somente com pessoas maduras, Deus fala com todo mundo. Deus fala o tempo todo, com todo mundo. E vou te dizer mais, Deus fala com cada um na sua linguagem. Então não se preocupe. Ah, mas eu tenho que ler a Bíblia inteira para ouvir Deus falar. Não, você já está ouvindo Deus falar. Você não precisa de ficar o tempo todo de teologia em teologia, para daí você ouvir Deus falar. Deus fala com criança, Deus fala com adolescente, Deus fala com jovens, Deus fala com adulto. Para Deus não existe problema nenhum. Ele não tem problema. A gente tem que aprender a ouvir Deus, a olhar para cada fase que a gente está e desfrutar dos processos. Ah, pastora, mas eu vou desfrutar do processo. Eu estou num processo tão difícil na minha vida. Desfrute da presença de Deus nesse processo. Sabe o que muitas vezes eu falo? Às vezes a gente perde a oportunidade porque as circunstâncias são difíceis, são pesadas. Aí que é o melhor momento de você declarar o seu amor por Deus. E você dizer assim, Senhor, eu me entrego e eu me rendo. Essa situação é tua. Não é minha. Eu entrego para o Senhor, para que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito. Esse é o melhor momento, se você está vivendo uma situação difícil na sua vida, o melhor momento para adoração. O melhor momento de entrega. Amém? E que a gente possa entender e viver cada minuto com Deus de uma forma intensa. Seja intenso com Deus. Fala assim, Senhor, eu acesso a minha vida plena em Cristo. Eu quero acessar isso. Se você quiser, coloque-se de pé. Acessa hoje o que você quer acessar em Deus. O que você tem buscado acessar em Deus? Senhor, eu quero acessar no Senhor uma vida plena. Eu quero acessar em Ti, Deus. Eu quero acessar os caminhos que o Senhor tem, os Teus sonhos. Eu quero acessar aquilo que o Senhor tem preparado. Eu quero acessar, Deus, eu quero ser aquela pessoa que vai e olha e vê o que ninguém viu, porque é o Teu sonho. Eu quero ver muito mais além daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas veem. Eu quero acessar o seu coração, Pai. O que você quer acessar? Eu estou dizendo para você que hoje existe um caminho aberto para que você possa acessar a presença de Deus.
para que você possa acessar aquilo que Deus tem. Existe um canal aberto nessa manhã para que você vá e declare: Senhor, eu preciso acessar na minha vida. Eu preciso acessar o seu coração. Eu preciso acessar a sua vida, Pai. Eu preciso acessar a cura. Eu preciso acessar a libertação. O que você precisa acessar nessa manhã? O que você precisa?